E enquanto algumas famílias acolhem, outras abandonam. Mas sobre esse assunto não há uma legislação específica no país. Como muitos casos vão parar na justiça, os magistrados julgam conforme a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil. A jornalista Simone Braga só tem lembranças do convívio com o pai até os 6 anos de idade. Com a separação da mãe, ele saiu de casa e nunca mais apareceu. Essa cicatriz, ela não é visível, mas ela é uma cicatriz que fica aqui, no coração e na alma. Na adolescência, ela e a irmã tentaram uma aproximação. Ele deixou claro nesse encontro que não tinha espaço para nós na vida dele, porque ele já tinha construído outra família. E assim voltamos com nossa dor e continuamos a nossa vida com a nossa mãe, que sempre dedicou a vida inteira dela para nós. O que Simone viveu se chama abandono afetivo. Segundo a psicóloga Júlia Salvani, ele acontece quando o adulto se retira do lugar de responsável pelo outro e deixa de atender às necessidades psicológicas e psíquicas. E esse abandono pode ser de pai para filha, filho para pai, netos para avós. Para a criança, esse tipo de abandono pode resultar em ansiedade, fobias e dificuldades de relacionamento. Os casos de abandono afetivo, de uma maneira geral, eles estão muito vinculados à insegurança, à dificuldade de criar bons vínculos e relações saudáveis. Essa dificuldade em se relacionar, ela pode ser gancho, ela pode ser porta para outras questões, como para um quadro de ansiedade mais cronificado, para uma fobia de alguns ambientes sociais, dificuldades de se relacionar de uma maneira mais ampla. Então, a gente vai ter uma insegurança ali que pode ser pano de fundo para outras questões. No país, o abandono afetivo não está previsto em lei. Para julgar os casos que vão parar na Justiça, os magistrados se baseiam na Constituição Federal, no Código Civil e no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 227 da Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para Berenice Dias, desembargadora aposentada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o abandono afetivo deveria ser incluído no Código Civil. Tudo que está na lei tem sempre um caráter um pouco pedagógico, né? As pessoas dizem, olha, está na lei, eu não posso fazer. Então, seria muito significativo que isso viesse ser trazido para dentro do código que fala da questão dos direitos das famílias, sabe? Impondo e dizendo que o descumprimento dos deveres decorrentes do poder familiar, né, das relações parentais, sabe, das relações entre parentes, né, também isto gera, se configura abandono afetivo e gera obrigação indenizatória. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível fixar uma indenização por dano moral quando o genitor não cumpre o dever de cuidado do filho, sobretudo em relação ao afeto. Este ano, o tribunal condenou um pai a pagar R$30 mil à filha. Na época do abandono, a mulher tinha 6 anos de idade, a mesma idade em que Simone foi abandonada. Agora o pai reapareceu, mas para reivindicar a parte da herança da irmã Marlise, que morreu de Covid-19. Simone processa o pai por indignidade. O principal objetivo dessa ação é não só honrar a minha mãe, a minha irmã, que sofreu a vida toda de transtorno de abandono, como comprovam os laudos do psicólogo, mas, acima de tudo, eu quero, com essa ação, com a nossa história, ajudar, sim, filhas e filhos que sofrem com abandono afetivo em todo o Brasil. E, dessa forma, fazer com que a justiça, a sociedade em geral, tenham um olhar mais cuidadoso e acolhedor para esses filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos como nós, que carregamos essa dor para o resto da vida.